Hoje nós vamos, né, dar essa continuidade, a segunda parte dessa aula, e nós vamos falar um pouquinho sobre reanimação neonatal, tá? Eu preciso saber de algumas peculiaridades desse agravamento, tá? No quadro da criança, do recém-nato ou do prematuro. De acordo lá com a Sociedade Brasileira de Pediatria, que é a SBP, a reanimação neonatal consiste em manter as vias aéreas pérvias livres, iniciar a respiração e estabelecer ou manter uma boa circulação. Então, eu preciso iniciar a respiração, manter as vias aéreas pérvias livres de qualquer dano, iniciar a respiração e estabelecer circulação, para mim não ter comprometimento do sistema orgânico desse bebezinho, ok? A Sociedade Brasileira em 2013 veio uma recomendação, que seria a realização de manobras de reanimação, mas antes eu devo fazer uma anamnese materna, né? E colher todo o material necessário para a reanimação. E isso deve ser providenciado, tá? Eu preciso colher todo o material e providenciar imediatamente, tá? Na presença de mecônio, a aspiração boca e nariz e da faringe deve ser realizada antes mesmo do desprendimento dos ombros do recém-nato. Então, antes de eu desprender os ombros, eu preciso fazer a aspiração, ok? O índice de apigar não deve ser levado em consideração, tá? Pela necessidade de avaliação, né, de reanimação. Então, se eu tenho uma reanimação ela é imediata, então eu não posso fazer a contagem de 1 ao 5º minuto de nascimento da criança. Isso é impossível, tá? A reanimação ela consiste em manter vias aéreas pérvias, como nós já falamos, iniciar essa respiração e estabelecer e manter uma boa circulação. Uma coisa que nós precisamos falar ainda sobre esse texto, esse pequeno e breve texto, é que esse material providenciado ele já deve estar estabelecido. No momento de uma parada cardiorrespiratória, o material ele já deve estar providenciado na sala de parto, como nós já falamos lá no preparo da sala. Então, o material ele já consiste, ele já está presente. Eu colho a anamnese materna e já inicio. Isso é rápido, imediato. Não se pode perder tempo. Se eu não posso perder de 1 a 5 minutos com o apigar, eu não vou perder tempo algum com a anamnese, né? A anamnese ela pode ser feita por um profissional da equipe, enquanto isso o outro inicia a reanimação, tá? É tudo muito rápido. Condições de risco e viabilidade. A anamnese materna é realizada a fim de determinar os fatores de riscos perinatais do período da gestação, né? Que podem levar à necessidade de reanimação desse recém-nascido. Então, a anamnese materna ela tem que ser realizada antes do parto, né? No momento em que a mulher está sendo conduzida, essa anamnese ela tem que ser bem colhida. Não é no momento do nascimento. Claro que tem situações, são situações emergenciais. A mulher já chega na maternidade ganhando a criança. Então tudo é feito ao mesmo tempo. Enquanto se prepara para todas as situações, a equipe se prepara para todas as situações na sala de parto, um profissional fica responsável pela coleta de dados. Isso é só em casos emergenciais. Em outras situações, essa coleta de dados é feita na admissão da paciente, tá? O recém-nato de alto risco pode ser definido como um bebê que corre um risco alto de vida, né? Na decorrência em fatores relacionados ao nascimento e à vida fora útero ou extrauterina. Tá? E aí, quais são as classificações para esse bebê? Nascimentos prematuros, crianças de baixo peso ao nascer, intercorrências durante a gestação. Partos são fatores que contribuem para a hospitalização do recém-nato em unidade de terapia intensiva. Então, se eu já na coleta de dados dessa anamnese materna dessa mãe, eu já sei que essa criança tem um risco, uma probabilidade de vir ao mundo com uma incidência para a internação da unidade de terapia intensiva, nós já providenciamos todo o material para estabelecer a vida desse bebê, tá? Que material é necessário para o atendimento desse recém-nato?
Todo o material necessário para esse atendimento, eles precisam estar viabilizados e já organizados, tá? Eu preciso de fonte de calor radiante, eu preciso de fontes de oxigênio e vácuo, né? Fontes de O2, fontes de oxigênio e vácuo, material para aspiração, material para ventilação, intubação e todas as medicações necessárias. Tá? Isso tudo precisa estar previamente organizado em caso de alguma intercorrência, só ser utilizado, tá? Deve estar disponível, logicamente, em local de fácil acesso, né? E testado pela equipe de reanimação. Então, essa equipe ela tem que fazer a testagem dos equipamentos. Esse teste ele não pode ser realizado, gente, em cima da hora, na hora da coleta do exame, jamais. Precisa ser testado previamente, tá? Métodos utilizados. Oxigênio inalatório é indicado para recém-nascidos com respiração espontânea e efetiva e frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto e cianose central. Se esse bebezinho está em cianose central, ele não está oxigenando bem. Então, ele precisa de um aporte respiratório. Então, ele vai receber oxigênio inalatório. Ventilação com pressão positiva é indicado para recém-nascido com apneia ou com respiração espontânea e frequência cardíaca maior que 100 batimentos por minuto. Massagem cardíaca é indicado 15 a 30 segundos de ventilação com pressão positiva de oxigênio a 100% de oxigênio, tá? E frequência cardíaca menor que 60 ou entre 70 e 80 sem aumento. Então, se eu tenho uma criança com uma frequência cardíaca menor que 60 ou está variando de 70 a 80 sem aumento, eu preciso entrar com uma massagem cardíaca. Intubação orotraqueal é indicado para suspeita de hérnia diafragmática que necessite uma ventilação com pressão positiva quando há necessidade de aspiração de traqueia sob visualização direta na presença de mecônio espesso, quando a criança apresenta apneia, depressão respiratória, não consegue respirar sozinha, frequência cardíaca abaixo de 100 batimentos por minuto e hipotonia. Então, quando a criança apresenta todas essas classificações, ela vai estar em intubação orotraqueal. Ela não consegue fazer os seus movimentos respiratórios e manter boa circulação pérvia sozinha. Ela precisa de auxílio, combinado? Medicação. É indicado após 30 segundos de ventilação, com pressão positiva com oxigênio a 100%. 100% das células dessa criança precisa receber oxigenação, então ela precisa de 100% de oxigênio, tá? E massagem cardíaca. Frequência cardíaca menor que 80 ou 0. A veia umbilical e a veia preferencial para a administração de medicamentos na sala de parto. Então, sempre que houver prescrição na sala de parto de medicamentos, nós vamos utilizar a veia, não artéria, veia umbilical, tá? Quais são as medicações mais usadas? Nós estamos falando de parada cardiorrespiratória, nós estamos falando de comprometimento de sistemas, né? Então, preciso de adrenalina. O que a adrenalina faz? Ela age especialmente lá no músculo cardíaco, vascular e entre outros músculos lisos, forçando a adrenalina, vai dar uma bomba de energia, forçando com que esse coração volte a bombear, ok? Bicarbonato de sódio, indicado para casos de acidose metabólica. Se tem acidose metabólica, vai ser indicado bicarbonato de sódio. A atropina, o que a atropina faz? Ela aumenta o débito cardíaco por meio do bloqueio da estimulação vagal do coração. Então, ela vai aumentar esse débito, vai aumentar a quantidade da corrente sanguínea circulante nesse músculo, né, nessa bomba cardíaca. Naxolone é indicado para casos de depressão respiratória neonatal, com o uso de opioides nas últimas 4 horas. Expansores de volume, aí eu tenho soro fisiológico a 9%, Ringer lactato, sangue total, albumina 5%, tá? Eles são indicados em casos de hipovolemia. Aí, quais são os sinais da criança? Palidez persistente, pulsos finos, resposta insatisfatória e reanimação e
insatisfatória a reanimação e a hipotensão. Nesses casos, nós vamos utilizar expansores de volume. A criança ela está com pouco volume sanguíneo, eu preciso expandir para poder forçar com que eu tenha uma boa circulação. Eu vou utilizar todos esses componentes como expansores de volume sanguíneo. Agora a gente vai falar de uma coisa assim bem gostosa, que é o método canguru. O método canguru, gente, ele foi incluído primeiro nas maternidades, né? Lá no alojamento materno, para poder introduzir isso mais ou menos no ano 2000, entre 2008, foi introduzido o método canguru lá nos alojamentos maternos. Então, no alojamento materno, a mãe ela tinha essa aproximação do bebê. Mais tarde, foi vendo a eficácia do método canguru para mãe e bebê. E aí se introduziu em crianças que estão sendo retiradas das unidades de terapia intensiva para fazer a aproximação mamãe e bebê nas crianças prematuras. Isso é uma gracinha, se vocês tiverem a oportunidade de assistir esse método ocorrendo lá dentro das unidades de terapia intensiva, ele proporciona a aproximação e o carinho, né, esse relacionamento de afeto da mãe e do pai com seus bebês. Então isso é extremamente importante porque o vínculo ele é quebrado na hora do nascimento. A criança ela tem a necessidade de ser internada numa unidade de terapia intensiva. Isso faz com que eu tenha uma aproximação de vínculo. Isso é muito importante tanto para o neném quanto para sua mãezinha, tá? Mamãe canguru é uma modalidade de assistência neonatal preconizada pela norma brasileira de atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso. O serviço promove o contato precoce, pele a pele, entre mãe e filho, mãe e pai, né? As pessoas que vão estar envolvidas no cuidado. Nós precisamos entender o porquê que o pai entra, né? A maior cuidado que nós temos é essa aproximação mãe e filho, mas muitas das vezes é importante também aproximar o pai, principalmente ter uma atenção maior quando essa mãe ela morre em momento de trabalho de parto. Então essa aproximação do pai e do bebê é eficaz. O método do canguru ele cria vínculo, amor, ele é muito importante, tá? O método ele consiste no recém-nascido de baixo peso, ligeiramente vestido. Esse bebezinho ele vai estar em decúbito prono, tá? Na posição vertical contra o peito do adulto. Então ele vai se sentir acomodado no peito do adulto, tá? Só serão considerados como método canguru os sistemas que permitem o contato precoce. Então é antes do previsto, ele precisa estar o mais rápido possível em contato com o seu vínculo afetivo, tá bom? Os pais têm livre acesso à unidade de terapia intensiva e cuidados intermediários, tá? Que permite a participação no cuidado do seu recém-nascido. Claro que esse cuidado não é só para a mãe, né? A gente pega, a prioridade é a mãe, porém o pai ele precisa estar integrado no cuidado. Por que eu falei a prioridade é a mãe? Porque esse vínculo ele facilita nos hormônios que estão na produção do leite. Então assim, a prioridade é esse contato mamãe-bebê, né? Então isso facilita o desenvolvimento da parte da amamentação da mãe, a aproximação, o bebê ele sente o cheiro da mãe, então assim, a mãe ela é prioritária nesse momento. Porém, o pai ele precisa estar integrado em todo o processo, tá? Tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente quando esse bebê ele perde a mãe. Então, o vínculo afetivo dele é com o pai. A gente precisa aproximar muito esse vínculo, tá? Quais são as vantagens do método canguru? Estimular o aleitamento materno, como eu falei, né? Favorecendo maior frequência e precocidade e sua duração. Então, se eu estimulo o aleitamento materno, eu favoreço, né? Essa mãe ela vai ser mais estimulada, ela vai entender mais da importância. Isso aproxima, esse vínculo afetivo é muito importante, tá bom? Oferecer maior competência e confiança dos pais no manuseio do seu filho de baixo peso, mesmo após a alta hospitalar. Quando os pais voltam para casa com esse bebezinho todo fragilizado, eles têm muito medo. E essa aproximação, esse cuidado, essa aproximação da mãe no momento do manuseio, do pai no manuseio da criança na unidade de terapia intensiva, isso facilita e dá mais autonomia aos pais. Então, nós, como profissional da área de saúde, nós precisamos entender a importância destes momentos, combinado?
melhora o controle hídrico, melhora o controle térmico, reduz a permanência hospitalar, é como se fosse o remedinho do amor. Muitas das vezes você entra na unidade, a equipe é tão humanizada que eles têm esse contato, né, de falar assim, olha, vem trazer o remedinho do amor do seu filho de hoje. E quanto mais próximo você fica, melhor o seu filho se sente, mais rápido vocês estão fora daqui. Então isso faz com que os pais entendam que quanto mais proximidade, melhor as condições físicas da criança, tá? Aumenta o vínculo mãe e filho. Esse vínculo mãe-bebê é primordial. Nós não podemos deixar que a unidade de terapia intensiva, essa unidade faça o bloqueio, né? Nós precisamos aproximar cada vez mais para evitar com que perca-se o vínculo mãe-bebê, tá? E que tenha-se até comprometimentos emocionais. Como que é essa aplicação do método? O método é aplicável em 3 etapas. A primeira ocorre após o nascimento, tá? Após o nascimento desse bebê de baixo peso, impossibilitando de ir para o alojamento conjunto. Então, ele só vai iniciar quando ele já pode ser direcionado ao alojamento conjunto. Claro que você não vai remover o bebezinho lá que está dentro da unidade de terapia intensiva, todo equipado para fazer o teste, o método canguru. Esse método ele vai ser aplicado a partir da liberação médica, tá bom? Nessa etapa, alguns cuidados deverão ser realizados. Cuidados relacionados à mãe e o bebê, né? As orientações e os cuidados relacionados, tá bom? Escala de dor dos neonatos. Alguns pesquisadores salientam que a maioria das crianças exibe faces de dor após o procedimento doloroso, não sendo capaz de expressar-se verbalmente. A criancinha, tadinha, ela só pode fazer a face, né? Se tornar irritadiça e fazer a face da dor. Ela não tem como se expressar, ela vai se expressar com a face e com a percepção do profissional que está manuseando, tá? Ela vai se expressar com o olhar, a expressão do rosto, o seu corpinho, exigindo do adulto o esforço para desvendar o significado de sua manifestação. Então, nós precisamos ser muito perceptíveis, tá? Muito perceptíveis. Como profissionais de saúde, devemos estar aptos a decodificar a linguagem de dor dos neonatos. A face de dor, ela fica muito evidente, né? Sem sinais de dor, sem sinais de movimentos faciais que indicam a dor, tá? Ó, fonte saliente, olhos apertados, sulcos. Você vê a face da criança aqui, ó, sem sinais, na primeira figura, sem sinais de movimentos faciais que indicam dor. A criança paralisada, a criança toda mórbida, né? Ela pode estar num estágio de dor tão elevado que ela não consegue expressar, tá? A sua dor. E a criança, ela pode expressar também, né? Modificando tudo a sua face. A face de dor, ela tá aí, aparente nas duas situações. Nós precisamos estar perceptíveis, tá? Eu vou passar um vídeo mostrando exatamente para ficar mais claro. A escala de NIPS, que é Neonatal Infant Pain Scale, que é a escala comportamental de dor, que é a mesma coisa que NIPS, foi desenvolvida por Langenser em 1993 para avaliar a dor dos recém-natos. É composta de 6 indicadores de dor, tá? Sendo 5 comportamentais e 1 fisiológico. Mostra a utilização da avaliação de dor em neonatos, atermos e prematuros. Então, eu posso utilizar essa avaliação para atermos e prematuros, tá? Possibilitando diferenciar estímulos dolorosos e não dolorosos. As avaliações serão feitas, gente, em intervalos de 1 minuto. Durante e após o procedimento agressivo. Então, eu preciso dar um intervalo, né? Porque senão a criança não suporta. Lembrando que a criança é super sensível e que todos os manuseios precisam ser feitos de forma delicada, tá? Segundo seus autores, trata-se de uma escala válida, uma vez que baseia nas alterações do comportamento diante do estímulo doloroso. E vai avaliar parâmetros faciais. Aí quais são eles? Choro, padrão respiratório, movimentos dos braços, pernas e estado de
consciência, tá? Não é recomendado a sua utilização de forma isolada, devendo ser levado em conta o estado geral desse recém-nato e em ambiente onde está inserido. Então, precisa levar em consideração tudo que está acontecendo. O ambiente ele é muito importante, tá? Seu score pode variar de 0 a 7, com pontuação de 0, 1 e 2. E para a pontuação obtida, tem os seguintes significados: 0, sem dor; 1 e 2, dor fraca; 3 a 5, moderada; 6 a 7, dor forte, insuportável, né? Então, vamos lá. Segunda escala, 0, 1 e 2. Expressão facial relaxada, contraída, e aí você vai dando a numeração, né? Choro ausente, resmungos fracos, vigoroso. Respiração relaxada, alterada e irregular ou sem a presença. Braços relaxados, ou tá fletido ou estendido, ou não tem a presença de estímulos. Pernas relaxadas, fletidos, estendidos ou sem nenhuma resposta. Estado de consciência: dormindo, agitado e sem resposta. Então, se eu tenho 7, eu tenho uma criança extremamente grave, né, com uma escala de dor alteradíssima, e essa escala ela ajuda bastante. Isso aí eu acho bem considerável vocês imprimirem e jogarem lá no caderneta de anotação de vocês, tá? E aí, nós ficamos por aqui, tá? Nessa segunda parte de aula. E eu vou passar o material complementar seguido dessa segunda parte de aula. E aí, na próxima aula, nós vamos falar sobre síndromes do desconforto respiratório. E eu vou passar uma atividade para vocês que vai estar incluída com a última prova, tá bom? Eu vou dar o restante da aula e o restante da apostila vai ser em atividades, que é a parte de anomalias congênitas, tá bom? Então tá, até a próxima.